Olá, eu sou o professor Marcelo de Rezende Pinto e nesse pequeno vídeo vou apresentar o artigo intitulado A Mineiridade como Identidade Cultural e seu Diálogo com o Consumo, uma agenda de pesquisas. Trata-se de um ensaio teórico que foi elaborado por mim e pelo Alexandre Gomes Nick, ambos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-Minas. Bem, no início do texto, nós achamos interessante trazer para a discussão a questão da sedução dos destinos turísticos. Ou seja, se a gente pensar bem, escolher um destino de viagem ultrapassa a mera seleção de um país, uma cidade ou simplesmente um novo lugar a se conhecer, pois é um sonhar que antecede os ritos do processo de concretização desse sonho. A ansiedade de guardar o dia da viagem, o ato de arrumar as malas, a escolha do que levar e, sobretudo, a certeza de estar prestes a realizar tal desejo. A partir dessa ideia, os gestores responsáveis por cada localidade procuram diferenciá-la das demais, com o propósito de demarcar a sua identidade e os seus traços principais, promovendo vetores de atração nas áreas econômica, política ou psicossocial. É nesse contexto que se insere a questão da mineiridade, ou a identidade cultural do povo mineiro. Muitas dessas questões parecem estar permeadas em práticas de consumo, que vão desde aquelas relacionadas à culinária, passando evidentemente pela religiosidade e suas diversas manifestações, mas também pelas relações estabelecidas entre os diversos atores envolvidos. Bem, a partir dessas questões, nós começamos a ser instigados por uma série de indagações. Algumas delas, por exemplo, quais são os valores culturais presentes na mineiridade que operam as práticas de consumo? Ou, de que forma essas práticas de consumo são operadas pelos valores culturais e sociais da mineiridade? De que forma as questões da mineiridade permeiam e influenciam as práticas de consumo? Como o turismo, por exemplo, articula todos os traços culturais da mineiridade em objetos de consumo? Como o consumo se articula com a cultura quando se pensa em mineiridade? Enfim, quais outras questões poderiam ser evidenciadas para uma agenda de pesquisa baseada nas relações culturais e numa corrente teórica denominada Consumer Culture Theory, conhecida também como CCT? Pois bem, avançando na reflexão, o curioso é notar que muitas dessas questões parecem estar permeadas em práticas de consumo, que vão desde, evidentemente, as questões relacionadas à culinária, religiosidade, como a gente já disse anteriormente, mas também nas relações entre os atores envolvidos, sem esquecer da variável espaço. Foi nesse ponto que inserimos a corrente de estudos denominada Consumer Culture Theory, a CCT, que, como uma corrente teórica, busca justamente jogar luz sobre a relação entre consumo, cultura e mercado. O objetivo desse ensaio, então, é problematizar essas representações construídas sobre a identidade mineira, mas sem esquecer do saber etnográfico e espaço turístico como fenômeno de consumo, delimitado pelo espaço geográfico, utilizando a linha de pensamento da CCT como sustentação teórica basilar, evidenciando possíveis questões para a composição de uma agenda para os pesquisadores da teoria, com base em suas interseções. Bem, como referencial teórico, nós dedicamos um espaço em 4 grandes itens. O primeiro deles, a primeira seção, ela vai expor aí alguns conceitos proeminentes da literatura sobre identidade e espaço, para subsidiar a segunda seção, que vai, evidentemente, avançar aí na discussão sobre mineiridade. A terceira seção é destinada ao marketing de lugares e de turismo e as suas implicações para a Estrada Real no mercado turístico. A gente elegeu a Estrada Real como um locus interessante para se discutir, para delimitar, né, e muitas vezes até balizar as nossas discussões. E, ainda que tenha aí toda uma abordagem metodológica, mas nós trouxemos essa discussão como teoria, da etnografia como experiência metodológica. Bem, baseado na CCT, elaboramos algumas temáticas e dentro destas
propomos algumas questões relevantes para o desenvolvimento de pesquisas acerca da identidade cultural regional e que foram organizadas em 9 grandes eixos, que são justamente esses eixos que estão elencados aí no slide. O primeiro, que seria uma discussão sobre o ambiente natural e modificado. O segundo, uma difusão da cultura local aos nativos. O terceiro, vai envidar esforços ou jogar luz sobre essas relações sociais entre turistas e nativos. O quarto eixo, identidade cultural regional. O quinto eixo, discussões atinentes à questão da cultura material, quanto que essa cultura material está presente em todas essas manifestações turísticas. O sexto, passado, presente e futuro histórico-cultural. O sétimo, a CCT como ferramenta. O oitavo é o marketing de lugar mitigado. E o nono eixo, teria uma discussão sobre interseccionalidade, consumo e turismo. Tá? Então, nesse artigo, a partir desses 9 eixos, nós elaboramos uma série de questões de pesquisa para cada um deles. A intenção foi, sem qualquer pretensão de compor uma lista exaustiva e fechada, poder trabalhar com objetivos diversos, tais como problematizar, analisar, investigar, averiguar e descrever. Muitas reflexões têm sido realizadas acerca do turismo histórico-cultural, modalidade que abrange as atividades relacionadas ao conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e aos eventos culturais que valorizam e promovem os bens materiais e imateriais da cultura. Como considerações finais, ressaltamos que a partir dessa lacuna teórica percebida, quanto à articulação entre essas representações construídas sobre a identidade mineira, o saber etnográfico, o espaço turístico como fenômeno de consumo na perspectiva da CCT, delimitada evidentemente pelo espaço geográfico, podemos afirmar aí que as nossas discussões conseguimos atingir o resultado. Foi possível viabilizar linhas diversas de pesquisa com o intuito de se aprofundar teoricamente no entendimento desses fenômenos, ao mesmo tempo em que a gente oferece subsídios para a criação de políticas públicas relacionadas ao turismo e também ao desenvolvimento regional. Além disso, demos grande protagonismo à vertente etnográfica por acreditarmos que ela é capaz, de fato, de oferecer uma ferramental não somente desejável, mas fundamental para se dar conta do que se pretende investigar nessa imensidade de possibilidades de pesquisa. Fica aí o convite para quem quiser avançar na leitura do nosso texto. Muito obrigado.